Olá, tudo bem? Aqui Gerson Pérez. Neste canal do Clube Xadrez Online aqui no YouTube, nós lidamos com treinamento, seja para professores, instrutor ou treinador, e também para jogadores. O canal é feito também pelos assinantes. Nos comentários sempre tem alguma sugestão de pauta para fazer determinado vídeo sobre uma abertura, sobre um livro, alguma posição ali de meio jogo mais complexa, um final mais técnico, enfim, muitos dos vídeos que temos aqui no canal foram sugeridos pelos assinantes. Então, se você tem alguma ideia aí para um vídeo que eu possa fazer, se você está tendo alguma dificuldade no seu treinamento, é só deixar o comentário aí, eu sempre leio todos os comentários e também passo ali comentando um por um, respondo um a um esses comentários que você deixa aí nos vídeos. Este vídeo aqui é um vídeo exatamente sugerido por um dos nossos assinantes. A pergunta é o seguinte: será que dá para jogar alguma abertura, alguma defesa mais genérica que aquela estrutura atenda várias posições? Então eu vou trazer hoje a Índia do Rei. Essa defesa Índia do Rei tem uma estrutura padrão que você pode usar contra tudo. Em sendo defesa, então, é do ponto de vista das pretas e você pode usar contra várias sequências ali, várias aberturas que as brancas fizerem, ok? Então vamos lá. Eu vou passar o lance aqui de brancas, vou jogar o cavalinho, vou voltar apenas para gerar a estrutura das pretas. Então, observem apenas o jogo das pretas. A estrutura que nós queremos montar de uma Índia do Rei são 5 lances. É essa estrutura base que vai se formar agora. Então, observem os lances que as pretas fizeram. Ou seja, D6, cavalo F6, G6, também o bispo lá em G7 e o roque aqui com o rei em G8 e torre F8. Essa estrutura padrão eu jogo desde 1990. Aí dela, obviamente, dá para partir para outras defesas que não a Índia do Rei. Por exemplo, Benoni Moderna, Benko. E é possível, então, transpor para outras sequências, mas tendo como raiz, tendo como padrão estes 5 lances iniciais. E quando eu jogo uma defesa Índia do Rei, o que eu quero com ela? Basicamente, ela é uma defesa de contra-ataque. É como se você estivesse numa luta, você deixa o adversário se estabelecer, porque o branco, eu vou passar algumas sequências depois, o branco ele domina o centro com os peões, então ele ganha território, ele ganha espaço. E as pretas, então, depois vão tentando quebrar esse centro que o branco forma. Esta posição dá para a gente quebrar da seguinte forma. São 3 planos básicos. Dá para jogar E5, dá para jogar C5, ou então fazer A6, C6 e B5. Aí, esse A6, C6 e B5 seriam, então, expansões. Então, por exemplo, E5 seria uma formação para a gente poder jogar mais ou menos assim. Essa dama também pode ir para C6, ok? Então, esta formação que vocês estão vendo já é uma formação à base de E5, onde nós já temos a dama colocado ali em E7, dá para fazer também C6 e dama C7. Ô professor, e o que eu vou fazer com aquele bispo ali de C8? É a grande dificuldade na Índia do Rei e também em aberturas onde o branco joga D4, cavalo F3, C4. Aberturas onde o branco não joga E4. O bispo de C8, muitas vezes até com E4, mas as pretas respondendo semi-aberta, qualquer coisa que não E5. Nós já vamos ter mais dificuldade com esse bispo. Aí esse bispo é possível a gente jogar, por exemplo, assim, ó. Torre 8, passa o cavalo para cá,
bispo D7, joga a torre para cá e depois puxa o bispo. E esse cavalo, nós podemos trabalhar com a ideia de cavalo E6. Muitas vezes essa torre também, quando o centro está fechado, ela fica em F8, e aí tira o cavalo e faço F5. Ou seja, a base de E5 é mais para ter alguma ação central e depois na ala do rei. Dá para tirar esse bispo também por fianqueto. Então posso jogar B6, bispo B7, e aí eu tenho essa estrutura aqui. Em algumas posições, a gente vê também o bispo sendo colocado em G4 para fazer a tomada. Então, às vezes ele é jogado aqui para poder tomar. O branco costuma ter um peão E4, né, porque joga C4, D4 E4, é o centro que nós vamos ver o branco construir. Aí o bispo já está em E2, esse bispo aqui de F1, e aí quando toma F3, toma de bispo. Nossa, mas pode ceder o par de bispos? Pode, porque a partida tem uma característica mais fechada, não faz tanta falta agora a questão do bispo. Então, uma das formas de lidar com a estrutura base dos 5 lances aqui, a sequência é fazer E5. Então, isso é uma defesa índia do rei típica. Agora, não é a única possibilidade. Eu posso jogar também C5. Então, C5 é uma forma de trabalhar esta estrutura. Se o branco tem um peão em D4, então já vou atacar esse peão. E é uma forma também de você começar a expandir ali a ala da dama. Geralmente o C5 pode passar por uma Benoni. Quando a gente estuda o livro Zurich 53, tudo ali é estrutura índia do rei. Então, você passa por uma Benoni moderna, está lá a índia do rei. Benco, está lá uma índia do rei. Porque Benco, Benoni moderna, são defesas mais recentes, mais atuais. Então, na década de 1950, tudo era tratado, Broysen tratava tudo como defesa índia do rei. Então, as posições de C5 transpõem, por exemplo, para Benoni, por exemplo, para Benco. E o que é Benoni e o que é Benco, professor? São estruturas que você pode chegar assim, ó. Eu vou jogar uma índia do rei normal. Então agora já estou passando o lance das brancas. Observe que as brancas se posicionam fortemente no centro. Ou seja, elas colocam os peões no centro. É uma sequência bem padrão aqui que o branco faz. E aí você vai ter que quebrar. Por isso a necessidade do E5, do C5, ou então a expansão que nós podemos fazer aqui, A6, C6 e aí B5. Porque como já tem o peão em C4, você precisa de 2 peões para poder expandir ali a ala da dama. Os peões a gente trabalha muito com essa ideia de expansão, no caso ali C6, A6 e B5, então é para expandir, para avançar, ganhar território na ala da dama. E também a gente trabalha com a ideia de quebra, ou seja, os peões fazendo ruptura, E5 ou C5. Então, nesta posição, se eu jogo agora C5 e não trabalho para fazer o E5, e o branco faz D5, isto é uma Benoni moderna, porque tem o fianqueto. Aí roca, peão toma, peão toma. E agora, quais seriam as ideias? Ó, esse bispo está muito mais ativo aqui do que na Índia do rei típica. Ou seja, o bispo vai poder trabalhar muito por essa diagonal. Esta torre vai jogar batendo neste peão que está em uma coluna semiaberta. Está atrasado, inclusive, numa coluna semiaberta. E tem um outro detalhe importante também, são os 3 peões contra 2 na ala da dama. Então, esse avanço que as pretas vão fazer, especialmente se for num final de partida, gera muitos bons frutos. Por quê? Porque você pode trabalhar com 3 contra 2, depois troca, fica 2 contra 1, até você ficar com um peão, que seria o peão passado, e você trabalharia esse peão para coroar, especialmente no final. Então, basicamente, são essas 3 ideias aí que as pretas trabalham. E a questão do bispo aqui, que eu tenho essa possibilidade. Ó. Bispo G4 é bastante recorrente aqui, mesmo o branco jogando H3, a gente tomando.
Então, posições como essa, mesmo tendo o par de bispos o branco, a posição tem característica fechada e não tem tanto problema. As pretas jogariam agora cavalo de BD7, ficando de olho aqui no quadro E5 e também possibilitando depois os avanços na ala da dama, porque agora você já tem as peças conectadas, as peças maiores agora estão conectadas. Ó. Então, da estrutura base, que o nosso assinante tinha perguntado se é possível montar uma estrutura base da Índia do Rei, nós já vimos a própria Índia do Rei com E5 e agora nós temos aí uma Benoni. Por quê? Porque jogou C5 e as brancas fizeram D5. Voltando lá a posição. Então aqui, ó, se eu entrar na Benoni direto, que depois eu posso fianquetar, é só uma ordem de lances que está diferente, posso tomar antes também. Aqui nós temos, ó, a Benoni, pode botar o bispo em D3, o bispo em E2. Seria a mesma coisa que nós fizemos, só que eu adiantei o C5. Nesse adiantar do C5, quando o branco faz D5, tem uma jogada interessante aqui que dá origem ao benco. Esse gambito benco, você cede esse peão lateral, a ideia é... Sempre em gambitos é assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um gambito da dama, de novo, ó, um peão lateral, tocando, atacando um peão central. E4... E5, F4, gambito rei. Também um peão lateral atacando um central. Então, nesta posição aqui do benco, a ideia é ceder peões laterais para tirar esse apoio central, inclusive jogando agora A6. É possível fazer aqui também G6 e aí depois a gente faz A6. Isso é para dominar mais rapidamente a diagonal, caso o branco faça B3 aqui mais rápido. Mas dá para jogar também direto lá com A6. E aqui nós temos a seguinte ideia. Depois nós vamos fazer ali aquela estrutura de Índia do Rei. Olha só. As colunas aqui A e B ficarão semi-abertas e as pretas podem pressionar. Aqui há duas formas. Posso jogar G3 e bispo G2 e posso jogar com E4 também, onde a gente teria a troca dos bispos. Este rei, mesmo perdendo o roque, nós temos aqui a possibilidade de colocar ele em G2 e aí a posição fica tranquila de novo. Bom, uma posição assim. E aqui a dama tem dama C7, B6 e A5, dependendo a posição. E tem até uma possibilidade do torre A8, torre de A8 a A7, dama A8 e torre B8. Ou seja, batendo fortemente aqui na ala da dama. Posições também de passagem do cavalo, cavalo B6, cavalo A4, para poder trocar esse cavalo aqui. Aí eu tiro esse cavalo para G4, para D7 e eu tenho uma ação boa aqui do bispo conjugando a ala do rei com a ala da dama. Então, da estrutura base, jogando com C5, é possível Benoni moderna e também é possível fazer o benco. E por último, a ideia de expansão na ala da dama. Por exemplo, vou jogar uma Índia do Rei. E de repente, eu não vou jogar direto agora E5. Vou trabalhar com a ideia do C6. Ou posso jogar E5 também e depois ir para a ala da dama. Seria como se fosse construir uma ação assim, ó. Os peões de A6 e de C6 apoiando B5. E com isso eu vou expandir a ala da dama. Talvez aqui nem dama C7 seja tão interessante, né? Posso jogar aqui direto.
Porque com a dama em C7, o branco poderia tomar. Se eu tomasse aqui, né, para poder jogar o bispo depois e ter ação no centro, a dama ficaria exposta aqui com a torre. Então são as três possibilidades, partindo de uma posição comum. Ó. No quinto lance, eu tenho a estrutura base. Esse D6 é jogado para não levar E5. Tem uma estrutura base. E aqui, então, eu tenho as opções. Ó. E5, C5, ou construir uma expansão na ala da dama com C6, A6 e B5. Nesta formação aqui normal de E5, o branco agora tem três possibilidades. Tomar, ou seja, liquidar o centro, avançar, né, fechar o centro e manter o status quo, jogando roque ou bispo E3. Bastante usual aqui é o roque e quando as pretas jogam D5, esta é a variante Mar del Plata. É uma das mais estudadas aqui na defesa Índia do Rei, onde a torre agora vai ficar em F8. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cavalo para D7 e vou fazer F5. Como o centro fechou, o que indica então a teoria? Avanço nas alas. Na ala do rei, na ala da dama. Então aqui seria uma estrutura para poder jogar na ala do rei. O branco manteria aqui e as pretas podem em algum momento fazer F4, podem fazer cavalo F6. F4 aqui é bastante usual, onde o ponto de ruptura passaria a ser G4. Mas curioso isso, professor. O rei está ali, né? E como que você quer jogar ali G4? É que a gente joga simplesmente rei H8 e como o centro está fechado, a posição tem característica fechada, fica muito difícil o branco tentar algum ataque direto. Bom, então foi isso para o nosso assinante que perguntou se é possível montar uma estrutura base e eu mostrei aí de pretas, porque de pretas seria um pouco mais difícil, porque de branca você tem um lance a mais. Então realmente é possível montar algumas estruturas que você consiga jogar a Índia do Rei. A Índia do Rei e as transposições, né, para Benoni moderna, para Benko, se aplica mais para D4, para cavalo F3 e para C4. Mas se você quiser jogar contra o E4, é possível a estrutura, mas aí não vai ser uma Índia do Rei, vai ser uma Pirque ou Bate, ou vai ser uma moderna direto, caso você faça G6. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, nós vamos ter os 5 lances, que é o padrão que eu havia mostrado. Ó. O roque, o bispo G7, o G6, o cavalo F6 e o peão em D6. Pronto, a estrutura padrão. Mas nós não temos aqui o C4. Então não é uma característica de peão da dama. E então é uma característica de peão de rei, o E4. Isso aqui é uma pirque. Então dá para jogar também a mesma estrutura até contra o E4 direto. Só que não vai ser uma defesa Índia do Rei e vai ser uma outra, então, a pirque. Beleza, pessoal? Aguardem aí nosso próximo vídeo. Valeu!